Clarividência, é possível enxergar outras dimensões, pessoas que já passaram, por exemplo, pela morte, outras realidades? Para discutir sobre esse tema e para trazer o tema com a seriedade e com a tranquilidade que ele merece, nós estamos aqui com a professora Marina Tomás. Muito obrigado pela presença, e que vai nos contar um pouco sobre a sua vivência de paranormal, de parapsíquica, e também sobre o seu longo caminho aí, ensinando, né, as pessoas a tratar esse tema com a naturalidade que ele merece. Tá? Então nós vamos estar aqui conversando com ela a partir de agora. E Marina, obrigado pela presença novamente. E a clarividência, na realidade, né, é um tema muito controverso, as pessoas falam muito sobre isso. Por outro lado, a gente sabe que é uma realidade e que, portanto, muitas pessoas têm experiências clarividentes, né? Então, como a gente começar a jogar luz nessa selva, né, e separar o que de fato é o fenômeno autêntico do que é fabulação, imaginação? Olá, primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui falando desses assuntos, né, mostrando um pouco da experiência nesse setor, nessa área. Dar também os meus agradecimentos a todos os telespectadores, estar mais uma vez aqui no programa Consciência Livre. É muito bom nós termos essa oportunidade de estarmos discutindo assuntos transcendentes, que eles às vezes fogem um pouco do nosso dia a dia, né? Às vezes é comum acontecer isso, a vida do dia a dia, o cotidiano, nos leva para um material, e esses assuntos transcendentes, às vezes, eles atrapalham mais do que ajudam, né? Então, é tudo um prazer e agradeço muito a oportunidade. Com relação à clarividência, o que se verifica é que faz parte dos atributos da consciência diversos fenômenos. Fenômenos esses que nós podemos dizer alguns conhecidos, outros poucos conhecidos, menos conhecidos, né? Precisando ainda de bastante pesquisa na área. Com relação à clarividência, embora a literatura tenha assim já bastante registro de vários estudiosos, vários parapsíquicos, antigamente os parapsíquicos tinham o nome de profetas. Então os profetas, alguns têm os relatos deles que já existia então o fenômeno desde aí a existência do ser humano, né? Mas mesmo assim, hoje em dia ainda vemos casos de pessoas fazendo uso da psiquiatria, fazendo uso de remédios mais pesados, mais fortes, em função de fenômenos parapsíquicos que não precisariam de estar na área da medicina para isso. Embora às vezes reconhecemos que a medicina tem que atuar, a psiquiatria tem que atuar, ajuda mesmo, a psicologia ajuda muito. Todos esses conhecimentos, eles existem para nos ajudar, e às vezes é preciso. Mas tem aqueles casos, sabe, Amauri, que não precisariam fazer uso nem da medicina, nem da psicologia. Por quê? São fenômenos inerentes à natureza do ser humano. São fenômenos inerentes à natureza daquela consciência que está ali vivendo naquele corpo. Mas precisaria de um certo conhecimento, um certo treinamento, um certo desenvolvimento para que a pessoa aprendesse a fazer uso daquele atributo que é dela. E não se desestabilizasse emocionalmente. Exato, né? Não se desestabilizar emocionalmente. Aliás, eu posso dizer o seguinte, que o perigo, o ponto que desencadeia esse deslize para a patologia é o emocional. A pessoa não sabe o que está acontecendo com ela e a consciência dela diz que aquilo para ela é real, ela está vivenciando aquilo e ela não sabe por que aquilo acontece. Ela vai levar até as pessoas que estão próximas, até a realidade que ela conhece, que é a realidade nessa dimensão, né? E as pessoas negam, então dizem, não, isso não ocorreu, não, isso é bobagem, isso é sonho. Que isso, você está ficando maluca. E a pessoa começa a desacreditar dela mesma, aí é o perigo. A pessoa começa a perder a confiança naquilo que ela confia que são as experiências dela. E aí vem esse desequilíbrio emocional, como você falou. E desse desequilíbrio emocional, a pessoa se exacerba nas energias dela porque ela fica com medo. Medo de estar doente, medo de ficar maluca, medo de perder a credibilidade das pessoas, medo de não saber o que fazer com aquilo e aquilo trazer dor para ela. Será que vai doer? Será que isso vai me levar aonde? E todo esse conflito, Amauri, não precisa de existir. Isso é que eu acho importante.
tanto o telespectador como as pessoas que vivenciam fenômenos parapsíquicos de uma forma geral, compreender que elas devem procurar o métier do assunto. Elas devem procurar conversar com pessoas que também têm experiências, mas que já saíram dessa esfera emocional e já entraram na esfera mental somática, ou seja, intelectual do assunto, da experiência, da vivência, da pesquisa, sabe? Procurar uns afins, porque esses afins é que vão dar sustento para que a gente conheça um pouco mais esse respeito. Isso que você está falando é muito sério, porque se ela tem desequilíbrio emocional com aqueles fenômenos e ela continua se consultando ou tendo referências de ambientes ou de instituições ou de linhas de conhecimento que exacerbam ainda mais a condição emocional, a tendência é que é piorar, na verdade, né? Isso aí. Então o negócio é assentar mesmo, se a coisa está desequilibrada emocionalmente, procurar alguma instância que possa cuidar daquilo, não com repressão, porque também não adianta, mas uma condição emocional, né? Olha, com relação à repressão, acontece uma questão, um complicador. Porque a pessoa, ela começa a reprimir, então ela finge para ela mesma que aquele fenômeno não está acontecendo. No que ela finge para ela mesma, ela tenta reprimir, fugir daquilo, ela vai se tornando cada vez mais uma pessoa falsa, uma pessoa não autêntica. E aí, qualquer psicólogo vai identificar que é uma pessoa doente. É uma pessoa que falta esse cunho de autenticidade, esse cunho de espontaneidade, seria o contexto correto, sabe? E aí a pessoa vai ficando cada vez mais doente. Esse é um aspecto que eu vejo, e vejo um outro, Amaury. É uma pena, é lamentável que as pessoas ainda não saibam tirar proveito do seu parapsiquismo, tirar proveito de fenômenos que acontecem com ela mesma, que é a realidade delas, né? Então, aprender, tirar proveito desses fenômenos, eu acho que é o que nos sustenta na linha da rigidez, tá? Aprender a lidar com os fenômenos parapsíquicos faz assim toda a diferença. Você não entra na área da patologia e você permanece na linha da rigidez. Da rigidez aqui no sentido do que é saudável, né? Não é da rigidez, né? Não. Da rigidez. Rigidez, né? Saudável, equilíbrio, né? A homeostase, ou seja, equilíbrio emocional, psicológico, saber o que fazer com aquilo. É muito Eu importante. acho muito importante. Assim, na minha experiência dos cursos que a gente apresenta em relação a isso, e você também apresenta cursos, eu vejo muitas pessoas que chegam com a seguinte condição: mas o que a gente vê é muito perturbador, de fato, eu gostaria até de não ver algumas coisas que eu vejo, mas não tem jeito e tal. Então, o que a gente pode dizer, por exemplo, para as pessoas que começam a ter algumas vivências e, eventualmente, essas vivências iniciais, elas não são, de fato, agradáveis ou são mais desestabilizadoras, desequilibradoras, né? Porque o primeiro momento é a pessoa, de fato, recuar, né? Recuar. Você que também teve vivência disso na tua vida pessoal, o que dá pra gente falar a respeito disso? Primeiro ponto é a pessoa se informar. Procure a informação o mais técnica possível. Eu sei que tem pessoas que têm a personalidade mais técnica, mais tecnicista e menos tecnicista, né? São pessoas mais empíricas ou são... Eu sei que cada um tem a sua personalidade, mas independente disso, procure se informar da forma técnica. O que é? Como faz? Por que faz? Como não faz? O que causa isso? O que causa? Quais são as consequências? Tem que procurar a informação correta. E com certeza essa informação que vai estabilizar, a pessoa não vai se encontrar na área das religiões. Eu sei também, nós sabemos que esse conhecimento mais profundo da consciência, esse conhecimento mais transcendente do ser humano, em geral ele está assim trabalhado na área das religiões. Por que isso? Historicamente. Historicamente. Né? Historicamente. O grande responsável por isso, Amaury, na minha opinião, somos nós mesmos. Porque o ser humano é que tira o corpo fora de estudar isso, de estudar a si mesmo. É questão da autopesquisa, da questão do autoconhecimento. Ele prefere uma explicação já que vem de fora, absoluta. Exato. Né?
E essas explicações que vêm de fora para o conhecimento da clarividência ou dos fenômenos parapsíquicos de uma forma geral, eles estão muito obsoletos, eles estão muito arcaicos, muito ultrapassados. E se já não ajudava, porque as religiões têm toda a questão dos dogmas, da imposição, do não conhecimento, do medo, do poder. Então, quanto mais subjugado a massa, mais tranquila fica todo o contexto da política, da religião, da instituição em si. Então, tem todas essas variáveis que a pessoa vai querer se informar através de qualquer religião, ela vai ter essas dificuldades. Então, o melhor, pegue um bom livro, um bom pesquisador, procure se informar. E, se possível, procure estar perto de pessoas que também passam por fenômenos, mas que elas estão equilibradas, que elas possam lhe dar alguma ajuda. Esse é o primeiro aspecto. Segundo aspecto que eu tenho, não fuja da sua realidade íntima. Mesmo que as pessoas cheguem para você e falem, para com isso, não é nada disso não, isso é só um pesadelo, que bobagem. Não, mesmo que o mundo inteiro fale isso, não fuja do seu ponteiro da consciência íntima, da sua condição de saudável. Então, se você, vamos supor, Mauri, que você tenha passado por um fenômeno de clarividência, você viu uma realidade, e essa realidade que você viu, você ficou inseguro. O que eu faço com ela? Então, primeira coisa, pare para refletir a respeito daquilo. Escreva um pouquinho a respeito daquilo. Escreva o fenômeno que aconteceu, para que você possa nortear o que você vai fazer com aquele fenômeno. Na dúvida, abstenha-se. Fica tranquilo até que as coisas aconteçam. Então, eu vejo esses dois passos. Primeiro, procurar informação técnica, científica, específica daquilo. E segundo, se aproximar de grupos, de pessoas que também são parapsíquicos, também têm clarividência, que também têm a projeção astral, um outro fenômeno que a gente pode falar a respeito dele, né? E que essas pessoas, elas estejam equilibradas. Aí a pessoa vai começar a se sentir um pouco mais acolhida, ela vai começar a se sentir um pouco mais, vamos dizer, pertencente à realidade dela. Muito bem, então fica aí uma primeira dica importante sobre a clarividência e sobre os fenômenos de maneira geral parapsíquicos, que é a seguinte: qual é a autoridade da pessoa que está fornecendo a informação para você, né? Questione isso aí, qual é a experiência dessa pessoa, qual que é a linha de conhecimento que ela trabalha, está obsoleta, está arcaica ou não, está atualizada, então tudo para que a gente possa ajudar em compreender o fenômeno. Logo depois do comercial a gente continua falando sobre a clarividência e também vamos explicar um pouquinho sobre o fenômeno em si, né? Fique conosco. No Consciência Livre de hoje nós abordamos o fenômeno da clarividência. E clarividência, para muitas pessoas, pode ter um significado muito amplo, né? A pessoa é clarividente no sentido de que ela é sensitiva, paranormal, parapsíquico, né? Às vezes até é usado como sinônimo, né, de parapsíquico ou paranormal. Mas nós aqui estamos querendo abordar de fato a clarividência enquanto fenômeno de ter a habilidade de ver outras dimensões ou realidades que não sejam as realidades aqui captadas pelos 5 sentidos. Então, Marina, conta pra gente, a clarividência, ela é um fenômeno natural do ser humano? É assim, Amauri, é um fenômeno natural do ser humano. Significa que esse ser humano que tem a clarividência é sinal que ele tem um atributo já desenvolvido. Por exemplo, o ser humano, ele diz que nós temos 5 sentidos, né? Já está aí aceitando que tem 6, 7, mas o básico que se ensina ainda nas escolinhas, lá no princípio, que o ser humano tem 5 sentidos. O clarividente, ele já tem o outro sentido desenvolvido, pelo menos mais um, que é a clarividência. Se tem outros fenômenos, então ele tem mais atributos, né? Nós damos o nome de atributos, mas vem a ser a percepção da pessoa já está mais desenvolvida. A clarividência, ela está diretamente ligada à capacidade de perceber. Nós sabemos que tem pessoas que são mais observadoras, elas observam mais os detalhes, tem pessoas que são menos. Tem pessoas que percebem com mais acuidade determinadas situações mais sutis e outras percebem menos. Então, isso a área da psicologia tem isso bem estudado, a capacidade perceptiva de cada um, as variáveis que interferem, que auxiliam. E o que o clarividente faz? O que é o clarividente? É a pessoa que tem esse atributo já desenvolvido nele. E aí,
nós temos chakras, nós temos um corpo energético, toda essa matéria aqui, olha, a base de toda essa nossa vivência é energética. Eu acho que para começar a ter um equilíbrio com a clarividência, a pessoa tem que entender esse fator energético. A energia que você está falando é a vitalidade da pessoa, A vitalidade da pessoa, a energia da pessoa, é a composição dos nêutrons que tem aqui, das células que tem aqui, sabe? Então, tudo que envolve esse mundo tem energia em diversos padrões aqui. E a consciência também tem atuação sobre essa energia. E é nesse corpo energético, sabe, Amaury, que nós temos um chakra mais ou menos nessa região aqui, e esse chakra pode-se dizer assim, um ponto de força. Também tem gente que chama de terceiro olho, também pode. Então, esse terceiro olho aqui é uma predisposição energética que tem uma vibração maior e fica vibrando. É um centro de vitalidade. Um centro de vitalidade, assim é fácil da gente entender, um centro de vitalidade. E a partir desse centro de vitalidade aqui, dessa força, se abre e a pessoa vê outras dimensões. Então, resumindo bem essa condição desse fenômeno, é isso. Também posso dizer o seguinte, para o telespectador que está aí nos ouvindo, que há casos que a pessoa tenta fugir desse fenômeno, ela não quer ver. É tão natural para ela ver o que se passa na outra dimensão, na dimensão não física, na dimensão extrafísica, que ela fica confusa que aquilo ela não quer ver. Isso não está certo, é uma bobagem, isso é anti-evolutivo, está faltando inteligência evolutiva nessa pessoa. Porque seria o mesmo de dizer à pessoa o seguinte, já que você está vendo muita coisa, você vê ladrões, você vê marginais, você vê coisas ruins, você vê crianças com fome, você vê moradores de rua, então eu vou furar os meus olhos porque eu não quero mais enxergar. Está faltando uma certa inteligência nisso. Então, o fato da pessoa ter essa clarividência desenvolvida e ela enxergar o que se passa nas outras dimensões, significa que ela está vendo além. Ela vai ver o que tem de mal e vai ver o que tem de bom também. Ela vai ver o que tem de mal e o que tem de bom. Agora, o foco emocional dela é que interfere aí, né? Isso é que interfere. Então, ela pode trabalhar, na verdade, essa pessoa que já tem a clarividência desenvolvida, mas está assustada ou está com medo, ou está percebendo só os aspectos negativos dessa vivência, o que ela tem que trabalhar mesmo não é o fenômeno em si que ela já tem, mas é o componente emocional dela que precisa assentar. É o componente emocional que ela precisa trabalhar. Se ela começar a refletir um pouco mais a respeito dela, ela vai verificar que o emocional dela, e quando eu digo esse emocional, quer dizer, é uma exacerbação emocional, né? Essa exacerbação, ela deve estar criando dificuldade para ela em outras áreas, outros setores, não só na clarividência. Porque a pessoa que começa a refletir, usar a cabeça, usar a inteligência, a capacidade de refletir, com a clarividência dela, ela vai ver e falar, eu vi tal coisa, vai acontecer tal coisa. Se ela se centra e não deixa a emoção, o medo vir à tona, ela vai pensar, o que é que eu vou fazer com essa informação? Tem alguém que eu possa ajudar? Eu posso contar um caso? Por favor. Vou contar um caso de um amigo que ele já vinha assim, há algum tempo com a dificuldade com o irmão dele, que o irmão estava apresentando algumas dificuldades na vida, andava de vira e mexe, andava deprimido. E ele estava distante do irmão, num outro bairro, quando ele teve uma clarividência, acendeu aquela informação, assim, aquele quadro na mente dele, e ele viu que o irmão estava tentando suicídio. O que ele faz? Ele volta a si, equilibra o emocional dele, diz para ele mesmo, né? O que eu puder fazer para ajudar, eu vou fazer. O que é que eu posso fazer para ajudar? Eu vi que tal situação está ocorrendo à distância. Ele desceu, pegou a chave do carro, pegou o carro, foi até onde estava o irmão, chegou a tempo de tirar os apetrechos da mão do irmão e evitar que o irmão se suicidasse. Se ele tivesse entrado num processo emocional ali de surto ou de desespero, de medo, ele não faria nada disso, né? Agora eu pergunto, só para concluir a ideia, vamos pensar juntos. Se esse clarividente tivesse ficado assim emocionalmente abalado e em dúvida ou fugindo daquela informação, o que ele teria ajudado? Porque a realidade teria acontecido do mesmo jeito. É a realidade.
Agora, você contando isso também me vem muito claramente a ideia de um filme que aborda essa questão, que é O Sexto Sentido. Ah, né? É verdade. Que é um bom filme para quem está interessado verdade. em pesquisar o parapsiquismo e mostra também o fenômeno da clarividente do menino que vê outras realidades, inclusive as pessoas que já morreram. Que já né? morreram. E ele também tem dificuldades em trabalhar com isso no começo do filme, e tem um aspecto que é muito importante, que é a guinada, na verdade, quando ele de fato começa a trabalhar melhor com essa questão da clarividência, que é ele perceber que ele pode utilizar aquilo de maneira assistencial, de ajudar, que é o seu exemplo também. Né? Então, qual que é o papel da condição assistencial no assentamento emocional do processo? É o papel fundamental. A pergunta que todo clarividente tem que fazer, e ele não pode calar essa pergunta dentro dele, ele tem que estar sempre com essa pergunta assim, ó, a quem eu posso ajudar com essas informações? Como eu posso ajudar com essas informações? O que eu posso fazer com essa informação que eu acabei de ver agora? O que eu posso fazer para ajudar, para servir, para atender, para melhorar o outro, para facilitar para o outro, para atender o outro? Isso é que eu chamo de assistir, sabe? Eu tenho uma condição na minha vida, quando eu tinha de 6 até 8 anos, quase 8 anos de idade, eu vivi longe dos meus pais. Os meus pais foram para uma outra cidade, foi construir uma casinha e a situação era um pouco precária. Eu fiquei com meus avós maternos, que por sinal aprendi a amá-los muito. E na casa dos meus avós, espiritualmente, era uma casa muito positiva. Energeticamente era muito positivo, fluía uma harmonia entre os meus avós, assim, muito bacana. Só que eu sentia falta da minha mãe, eu sentia saudade da minha mãe. E algumas vezes eu, quietinha no meu canto, sempre tive um temperamento mais reflexivo, e eu quietinha no meu canto, eu começava a pensar na saudade que eu estava sentindo da minha mãe, e me acendia um flash. Exatamente uma clarividência viajoura. E esse flash me levava e trazia a imagem do rosto dela. Quando vinha a imagem do rosto dela, me vinha toda aquela onda de energia, de satisfação. Eu me lembro, eu esboçando assim, um leve sorriso assim, de satisfação, que bom, vi minha mãe. E aquilo, eu tocava a minha vidinha, porque eu estava na fase da alfabetização, meus tios que me ajudaram na alfabetização. Se eu não tivesse tirado proveito dessa clarividência, desses momentos, foram poucos, sabe, Mauri, mas foram muito significativos para me manter equilibrada. Agora, assim, pegando esse exemplo seu, muitas pessoas, por exemplo, até pessoas que poderiam estar nos assistindo agora, diriam assim, mas isso foi, na verdade, um processo de imaginação da criança, ou o desejo de ver a mãe e tudo mais. Agora, para você, isso aí, na realidade, você hoje consegue perceber que é diferente do processo da imaginação, né? E sabe por que eu consigo, na minha opinião, eu consigo perceber? Porque eu decidi estudar muito isso. Eu sei muito pouco, Paulinho. Mas eu decidi estudar isso, como eu falei, independente das religiões, porque eu conheci religiões. Eu conheci a abordagem que as religiões davam a respeito dos fenômenos que se passavam por mim. Claro que eu não conheci todas as religiões, também nem seria necessário. Mas algumas religiões eu cheguei até elas para que eu pudesse compreender. E de tudo que chegou até a mim, o que me traz utilidade, o que me traz assim, eu enxergar a utilidade prática dos fenômenos, foi a conscienciologia, é a projeciologia, é as pessoas pegarem, eu pegar os livros de relatos de pessoas que passaram pelos fenômenos e elas permanecem vivas, equilibradas e ajudando. E perceber que, na verdade, aquilo que você tinha não era uma coisa exclusiva sua, mas de muita gente que está procurando um modelo de explicação para isso. Esse é um ponto importante, porque se a pessoa, se o clarividente, ele fecha o mundo dele e ele começa a se achar muito diferente, ele começa a aceitar a hipótese de que ele é um doente. Esse é o problema. Então, eu aprendi o seguinte, a psicopatologia, nós vamos estudar ela aqui desse lado. Nós vamos fazer uso da medicina, dos fármacos, das drogas, da psicologia, da psiquiatria, tudo isso. Aí vamos estudar a psicopatologia. Terminamos de estudar a psicopatologia, agora vamos estudar a conscienciologia? Porque existe um número significativo de seres humanos equilibrados, lúcidos e inteligentes que querem continuar evoluindo.
E esse grupo também precisa de pesquisas de ponta, conhecimento de ponta, precisa de se relacionar entre si de sadio para sadio, para cada vez mais a gente descobrir aspectos sadios do ser humano, porque senão nós vamos... porque eu vejo assim, a ciência, dentro desse paradigma fisicalista, tem um bom dinheiro, eu ia dizer muito dinheiro, mas eu acho que eu posso dizer que tem um bom dinheiro, ou motivação, né, política, para pesquisar tudo que não é consciência, tudo que não diz respeito à natureza da consciência. Mas tem pouquíssima motivação para pesquisar a sua natureza. Que, na verdade, a gente pode dizer que é o estudo mais importante que tem, né? Nós já chegamos a essa conclusão, né? Vamos ver se as pessoas aí, pouco a pouco, começam a chegar à mesma conclusão. Nós vamos fazer um rápido intervalo e nós voltamos daqui a pouco para entender um pouco melhor até o que foi falado a respeito dos tipos de clarividência, né? Marina citou sobre a clarividência viajoura, a gente vai poder falar também sobre outros tipos de clarividência. Só um pouquinho, a gente já volta. Estamos aqui no Consciência Livre de hoje discutindo a clarividência, um fenômeno que é pouco conhecido, mas muito difundido, né? As pessoas têm clarividência, elas estão querendo compreender melhor sobre a clarividência e ninguém melhor para conversar do que a Marina, que, na verdade, além de ser clarividente, ter clarividência desde a infância, ela ensina, ela é professora de cursos de desenvolvimento parapsíquico, e cursos que ajudam a gente a compreender melhor esse fenômeno e outros, né? Então, Marina, procurando também esclarecer a respeito dos tipos de clarividência. Você citava a sua experiência passada, né, quando você era criança, de ter podido ver à distância a sua mãe, né? Você estava num ambiente, ela estava em uma outra cidade e você conseguiu ter vislumbres dela à distância, que é um tipo de clarividência chamada de clarividência viajoura. Que outros tipos de clarividência existem? Tem alguns tipos, todos esses tipos ligados a esse chakra básico, né? Quando a gente fala esse chakra básico, envolve todos os chakras, né? Mas é prioritariamente esse aqui assim, sabe? Esse no topo da cabeça também envolve muito, que é o coronochakra e o frontochakra. Então, quando eles ficam exacerbados, tem uma condição mais simples, que é a clarividência facial. Eu olhar para a face da pessoa, a minha clarividência desfoca, né? Diria aí um oftalmologista que já, os próprios músculos, né? Eles facilitam isso e desfoca. Até aí é físico, né? A partir daí você já entra na outra dimensão. Então você vê uma camada assim luminosa em volta da pessoa, às vezes até o corpo todo da pessoa, né? Pode mudar de coloração, mas dá nitidamente para o clarividente enxergar que é alguma coisa não físico. E essa aura, essa camada de energia em volta assim, começa a esbranquiçar o rosto da pessoa, vai ficando esbranquiçado o rosto da pessoa e forma um outro rosto. No que forma um outro rosto, pode acender dentro da mente imagens, paisagens, situações, tá? E aquilo pode acontecer muito rápido, como um flash, ou então bem lento, você fica parado e aquilo vai se formando e você volta com a maior serenidade, equilíbrio, e você fica a impressão dentro de você com toda a nitidez. Certo. Isso não tem devaneio, imaginação, criatividade, nada. Isso é a realidade nua e crua. É preciso que a pessoa tenha um senso crítico muito aguçado para ela ter equilíbrio nessas horas dos fenômenos. E isso é um ponto muito importante que você está tocando, se você me permite fazer um parênteses, claro. Seguinte, no começo, quando a pessoa começa a estudar isso, a pessoa tem as primeiras vivências ou começa a se interessar por isso, é natural que ela possa pensar que possa ser um devaneio, uma imaginação. As pessoas também interferem, como você colocou, dizendo, olha, isso é um devaneio ou isso é uma imaginação, sendo que elas não estão passando pela vivência. E, de fato, é muito sutil e subjetivo. A pessoa ela tem que ter várias vezes esse fenômeno para começar a distinguir o que é imaginação do que é o fenômeno em si, não é isso? Se você me permite, eu vou discordar de você só num conceito. Sim. Não é sutil.
é subjetivo. Certo. Por exemplo, eu ter uma clarividência... Não, o que eu digo de sutil é a diferença entre essas outras... Da matéria, né? Não é concreto, é isso que você está falando, mas né? assim, a sutil, a diferença, por exemplo, que é um fenômeno subjetivo, tal como a imaginação mas aí... tá bem. Entendeu? Tá é na esfera da sutileza. Na esfera da sutileza, é muito fácil a pessoa confundir, a princípio, se ela não conhece ainda o fenômeno, que aquilo possa ter sido uma imaginação. Tá né? bem, tá bem, nesse sentido. E você colocou correto, é subjetivo. Então, se é subjetivo, diz respeito ao mundo íntimo da pessoa, do clarividente. Se não dá para a gente dizer que aquilo ocorreu, que aquilo é uma realidade, também não dá para dizer que não ocorreu. Por exemplo, se você chegar para mim e falar, Marina, essa noite eu tive um sonho com tal situação, eu não posso dizer para você, é mentira sua. Agora, você sabe se aquilo foi um sonho ou não foi um sonho. Então, eu sou obrigada. E tantos conhecimentos das ciências, e hoje em dia, mais do que nunca, eles são aceitos como válidos. E aquilo partiu de uma intuição, aquilo partiu de uma probabilidade. Outra informação muito importante, então, numa civilização e numa sociedade onde a gente prioritariamente, valoriza só o que é objetivo, nós estamos falando aqui em classes de fenômenos que são subjetivas. Estamos entrando num outro domínio de realidade que qualquer pessoa, como a Marina está falando, essa eu acho que é uma informação muito importante quando a gente está falando sobre clarividência, qualquer pessoa que vá afirmar qualquer coisa sobre a sua experiência, ela não está autorizada a fazê-lo. Não está autorizada a fazê-lo. Não está. Se eu passei por uma experiência, eu contei a minha experiência, e você vai recontar a minha experiência para o outro, é óbvio que você vai rechear esse conto com as suas abordagens, e aí a pessoa já vai falar de uma forma diferente. Então, o ideal é que se você quer saber sobre aquela experiência, aquele fenômeno objetivo, fale com a pessoa autorizada a falar com aquilo, a pessoa que estuda, a pessoa que tem o fenômeno, que passa por ele, porque senão fica muito complexo da gente caminhar de alguma forma. Então, a tendência à confusão é muito grande. A confusão é muito grande. E a partir daí vem a descrença e nada se aproveita, né? Então, esse é um tipo de clarividência. Clarividência facial. Facial. E essa clarividência facial, só para complementar, ela é útil para quem quer desenvolver a sua clarividência. Tá? Tem pessoas que fazem isso com o espelho, né? Eu pego um espelho, eu vejo a minha própria imagem, eu fico paradinha, concentrado, os músculos, né, do próprio olho, eles vão relaxar e vai haver então a clarividência. Pode se desenvolver a partir daí. Uma outra clarividência é essa que eu contei da minha mãe, a clarividência viajoura. Então, na hora que o clarividente está parado, ele tem um momento, ele tem uma percepção, ele já tem a sinalética, é o nome certo. Ele já tem aqueles sinais dentro do mundo íntimo deles que uma clarividência está se formando. Então, ele se concentra um pouco, e na hora que ele se concentra, a percepção dele vai até um outro lugar, vê o que está se passando nesse outro lugar e traz a informação para dentro dele. Perceba que as duas categorias são clarividência porque envolvem a percepção visual mais expandida, né? Verdade. Então a gente já está ficando mais técnico na definição, né? Não é o clarividente de maneira geral, o parapsíquico ou sensitivo. Na verdade, nós estamos mais especificamente explicando que é uma projeção ou uma percepção mais aguçada, mas de categoria visual. Percepção visual, né? Então vamos falar de um outro tipo. Essa da visão, essa da clarividência viajoura, ela também é conhecida como visão remota, não é isso? A visão remota também é conhecida como visão remota. Né? Quer dizer, está à distância, a realidade está à distância. E você é capaz de... é capaz de ver, né? Exato. E eu ia colocar, né, tem diferenças básicas de outros fenômenos, que aí poderia dizer, mas a pessoa não pode estar projetada lá? Pode também, mas tem diferenças. Então, aqui hoje nós estamos falando de clarividência, né? Então, é bem específica a clarividência, porque o sensitivo, o parapsíquico, ele sabe que ele está ancorado no corpo físico dele. Ele está com as percepções físicas dele, intrafísicas, sadias, perfeitas, acontecendo. E mesmo assim ele vai à distância e volta. Às vezes, em geral, a clarividência viajoura, em geral, ela acontece muito rápido.
aconteceu. E quando volta, traz um mundo de informação dentro da sua cabeça. Você sabe cor, detalhes, percepções, sentimentos, atitudes, tudo dentro da sua cabeça. O ser humano é um ser, é uma coisa fantástica, é uma complexidade nesse universo a ser explorado, sabe? A gente fala nesse universo a ser explorado, é impossível não lembrar do Marcos Pontes. Tomara que o Marcos Pontes traga bastante informação para a gente lá do espaço, para a gente cada vez mais se conhecer melhor. Agora, você veja, né, aproveitando esse gancho do Marcos Pontes que você fez, né, da questão da astronáutica e tudo mais, ele está fazendo alguma coisa que na realidade já não constitui muita novidade alguém ir para o espaço, né? Quer dizer, há mais de 45, 46 anos já as pessoas já fazem isso. Mas a motivação, por exemplo, que ele traz para os jovens e as crianças, né? As pessoas estão todas muito motivadas e acende uma condição interna de autoconfiança, de pensar grande, de autossuperação. O exemplo de autossuperação dele é algo que transcende muito o processo da astronáutica. Na minha opinião, já ajudou, sabe? Concordo muito com essa sua abordagem. Agora, outra coisa também que eu queria até colocar, você citou aí o exercício de, por exemplo, fazer a clarividência num espelho, né? Então, como a gente está falando aqui que é uma condição natural, normal, qualquer pessoa pode, na verdade, ativar a sua clarividência, você percebe que se ela for fazer de fato um exercício como esse aí, a probabilidade dela ter algum sucesso e começar a ver coisas de fato, ativar essa clarividência é grande. É grande. Agora, se ela, com esse processo, ela se desequilibrar, ela ficar com medo, alguma coisa assim, é importante que, como é um programa aberto aí, as pessoas também saibam disso, né? É melhor ela se informar antes, conversar com pessoas que tenham. Faz um curso, leia um livro, procura, como você falou no bloco, num dos blocos anteriores, é melhor ela primeiro se calçar e calçar a condição emocional dela, deixa de lado a experiência um pouco, até ela ter mais segurança para fazer isso, não é isso? Com certeza. Porque as outras dimensões, elas são habitadas da mesma forma que essa dimensão material aqui é habitada, esse espaço é habitado por mim, por você, pela toda a equipe, não é isso? Então, as outras dimensões também ocorre a mesma coisa, elas são habitadas, tem inteligências, tem seres, tem consciências nelas, né? E eu costumo dizer assim, Mauri, ninguém vira santo porque morre, mas também ninguém vira santo porque nasce. Não é isso? Então, nós continuamos essa mesma essência. Então, tem pessoas que ainda têm prazer na crueldade, na maldade, na marginalidade. Quando morrem, continuam. Então, se eu vou ver o extrafísico, eu vou ver coisas ruins. Eu vou ver a maldade que existe, eu vou ver a imaturidade que existe, eu vou ver os pensamentos tacanhos que existem. Mas aqui, nessa minha vida aqui intrafísica, eu também vejo isso, não é isso? Então é como perguntar, mas tem medo. A pessoa tem que avaliar isso que você falou. Qual é o tamanho da subjugação dela à emoção? Se ela se subjuga à emoção, se vem um medo e ela se subjuga, ela fica paralisada, esquece isso. Vai procurar um bom psicólogo, vai procurar um bom terapeuta, vai se equilibrar, vai aumentar a sua autoconfiança, depois ela segue com essas coisas, sabe? Porque da mesma forma que você pode ter uma clarividência e ver coisas muito boas, e isso acontece, e você pode também ver coisas muito desagradáveis. Agora, eu repito, aqui no físico eu também vejo coisas muito desagradáveis. Todos nós, né? A inveja é desagradável, o ciúme é desagradável, o roubo é desagradável, claro, né? A competição antiética é desagradável. O importante é, como a gente falou anteriormente, usar isso de forma assistencial. E o que a gente pode contribuir para melhorar, esse quadro que a gente está vendo aí. Seja, né, você uma pessoa não ciumenta, ou então saiba lidar com seus ciúmes, com a sua inveja, com a sua crueldade, entende? A favor de todos. Eu acho isso importante. Faltam falar 2 tipos de clarividência. Que nós vamos falar logo no próximo bloco. Só depois do comercial a gente dá de volta. Ok. Nos blocos anteriores do Consciência Livre de hoje, nós falamos dos tipos da clarividência, de como a gente tem que trabalhar o aspecto emocional para que a clarividência seja alguma coisa integrativa, assistencial, que nos ajude e ajude aos outros. E agora nós vamos terminar de explicar os tipos da clarividência, né? Falamos da clarividência facial, que é a relação a uma outra pessoa ou até algum
um espelho, alguma coisa assim, né? A própria visão da pessoa, e a visão remota ou a clarividência viajoura, que é quando a gente tem conhecimento de atividades ou de consciências ou pessoas à distância. Né? Quais seriam os outros tipos de clarividência que existem? Há clarividentes que enxergam o extrafísico de olhos fechados. Então, a imagem se projeta dentro da mente da pessoa. Ela não precisa estar de olhos abertos para ela enxergar as outras dimensões. Porque são coisas independentes, a visão estão relacionadas, mas são independentes. Ao olho físico. Ao olho perfeito, físico, né? Perfeito. Você está fazendo uma abordagem muito interessante. Quer dizer, independente do olho físico, isso significa que é uma capacidade não desse corpo, é uma capacidade da pessoa que está, da consciência que está aqui dentro. Daí porque o pessoal conhece como terceira visão, não é isso? Terceira visão, que é independente dos dois olhos. Então, tem autores, tem pesquisadores aí, tem pessoas que dão o nome desse tipo de clarividência de vidência mental. Vidência, ele tira esse clá da frente, tá? Mas outros autores dizem que é a mesma coisa, tudo é a manifestação do frontochakra, então vem a ser a clarividência. Então a gente deixa a questão de semântica para o lado, né? Mas fato é que tem isso, tem essa possibilidade. Eu posso estar com os olhos fechados e aquilo acende dentro da minha mente, e o que acende dentro da minha mente é a realidade extrafísica. Tem mais um tipo. Eu estou de olhos abertos e começa a me formar ali do lado da câmera, por exemplo, então do lado de você aqui, começa a me formar uma nuvem esbranquiçada. Aquela nuvem esbranquiçada, eu sinto a repercussão da energia em mim mesma, e aquela nuvem esbranquiçada forma uma pessoa, forma um ser, forma um objeto, forma algo que se comunica comigo. Se o clarividente ele estiver atento, essa vidência ela é enriquecida com uma comunicação, estabelece uma comunicação não só visual, estabelece uma comunicação também de informação, que aí é de base básica mental, né? Consciência, eu diria assim, tá? Então vamos supor que eu esteja olhando para você e a minha percepção, meu parapsiquismo começa a focar parte da minha atenção para o seu lado. E nesse lado eu começo a visualizar uma movimentação esbranquiçada de energia, uma luz diferente. Em geral, para mim, sabe, Amaury, ela costuma acontecer meio esbranquiçada, como se fosse uma fumaça branquinha, meio esbranquiçada. E ela vai se formando até estabelecer uma imagem. E na minha consciência, eu posso estar conversando com você, mas parte da minha capacidade perceptiva emite um pensamento, porque todos esses fenômenos têm a base no pensamento. Então, eu falei todos e fiquei preocupada. Eu não posso falar todos, porque eu não conheço todos, mas a maioria, né, tem a base no pensamento. Então eu vou desfocar parte da minha atenção, vou continuar conversando com você e vou emitir a seguinte pergunta: quem é? Ou então, o que faz aqui? Posso ajudar? Como eu posso ajudá-lo? Quando você faz essa pergunta, é igual o filme Sexto Sentido, né? Quando o parapsíquico, quando a pessoa aprende a essa inter-relação, como eu vou falar, essa comunicação, assim, essa troca. Que é uma comunicação interdimensional, né? Interdimensional. Então, se o parapsíquico tem uma certa tranquilidade e ele estabelece através do pensamento dele essa comunicação, essa troca de informação, e ele faz: como eu posso te ajudar? Quem está ali se sente assim super gratificado, é uma grande oportunidade. E ele pode dizer: diz para o Amaury que o programa está bom. Diz para o Amaury uma outra informação ruim, por exemplo. Então, na hora que eu trago a informação, aí é que tem o maior conflito dos sensitivos. O que eu vou fazer com essa informação extra? Eu falo, não falo, digo, não digo. E aí é o discernimento do parapsíquico que vai decidir, Amaury. Não tem jeito. Muitos médiuns, muitos parapsíquicos, eles entram em conflito com a clarividência, é o depois. O que eu vou fazer com esse excesso de informação? E aí, em geral, essa pessoa tem esse conflito com o parapsiquismo ou sem o parapsiquismo.
a gente tem esse conflito com clarividência ou sem clarividência. Por exemplo, ao chegar aqui, a sua equipe foi me atender, foi me recepcionar lá fora. Então, eu pensei, eu dou bom dia, eu dou boa tarde. Já é um conflito. Eu tenho que refletir, isso faz parte do discernimento da gente. Então, na vida humana ou interdimensional em outras dimensões, esse discernimento sempre vai ser buscado pela própria consciência. Ela vai dizer, eu vou a um programa, fazer uma reportagem, eu vou colocar um blazer ou eu vou de biquíni? E já é a busca do discernimento. Então eu captei uma informação que diz respeito ao Mauri. Como eu vou falar? Eu vou falar agora ou eu não vou falar agora? Como eu vou ajudar a esse ser, a essa consciência que está na outra dimensão, que é um ser igual ao Mauri, que merece o meu respeito, meu amor, minha dedicação, minha ajuda, da mesma forma que o Mauri, que está aqui à minha frente, né? Então somos todos iguais nesse sentido. Eu é que vou decidir o meu discernimento. E geralmente, se eu erro, né, Marina? Conserta-se. Geralmente, né, o que acontece? Esse ser, às vezes, ele está com a emoção exacerbada ou meio desequilibrada pelo fato de ansiedade de querer se comunicar. Isso. E se o médium tiver uma tendência a estar desequilibrado emocionalmente, não vai poder ajudar muito, não, né? Vai atrapalhar às vezes bastante. Até atrapalha, né? Vai atrapalhar bastante. E vai sofrer com aquilo. Olha, se o telespectador me perguntar, na minha vida de parapsíquica, na minha vida de clarividente, onde eu já disse, repito, eu estou estudando, sei muito pouco, a cada dia que passa eu vejo que eu sei muito pouco. Eu tenho uma boa vontade, do pouco que eu tenho, eu quero ajudar, eu quero passar. Porém, a tua experiência é gigantesca, né? Diga-se de talvez, passagem. Talvez eu tenha, tá bem, em relação, né, à maioria da humanidade, tá bem. E eu gostaria de dizer o seguinte, a busca do discernimento faz o diferencial. Já passei, como você fala, por tantas experiências, são experiências que às vezes deixam a gente em conflito, às vezes deixa a gente triste, mas viver trancado nesse corpo físico, viver trancado nessa vida humana, para e pensa, também temos conflitos, também temos dificuldades, não é? Também temos tristeza. Então, essa realidade, tá, independente, a gente precisa de olhar de frente. E o que eu queria completar essa ideia no seguinte, nessa minha vida de parapsiquismo, o meu parapsiquismo sempre me ajudou, sempre contribuiu. E eu sempre questiono isso. Como eu posso ajudar? Como eu posso atender? Agora, você não acha que tem uma relação direta a isso? Essa tua predisposição a ajudar através do seu parapsiquismo, não é isso que diretamente te ajuda também? Eu acho. Não é? Eu acho que o que você falou é um fato. Sabe? Quer dizer, o parapsiquismo em si, ele é uma ferramenta. Ele é uma ferramenta, é o meio. É o meio. Ele em si ele não é positivo nem negativo. Exato. Agora, a maneira como você o encara e utiliza é que vai te dar o benefício ou não, exato, né? Na realidade é isso. Exato. E os nossos 5 sentidos não são assim? Também, né? Não são, todos eles. A nossa vida não é assim, né? Eu disse assim, en passant para uma pessoa, essa vida é dura. E a pessoa disse, só para quem é mole. Eu disse, não, eu discordo. A vida é dura para quem tem coragem de viver bem vivido. Para quem tem coragem de aproveitar a vida como meio para se evoluir. Como meio para se pensar diferente. Como meio para se conhecer aquilo que ainda não conhece. Que daqui a pouco eu vou estar em outra dimensão. Quer dizer, eu morri. Os telespectadores, todos nós. Mas nós vamos continuar sendo as mesmas pessoas. As dificuldades vão ser as mesmas. Eu vou estar diante de um ser, sei lá, um ET, um extrafísico, uma consciência, um espírito, uma alma. E o que eu vou fazer diante dela? E quando as pessoas também me olharem, será que essas pessoas vão se sentir bem? Será que quando uma pessoa morta, um espírito, uma consciência, um ser, já morto, ele chega perto de mim, será que ele se sente bem? Isso é que eu acho que é importante a gente trabalhar. Será que eu tenho uma condição acolhedora? Acolhedora? Será que facilita essa pessoa, esse ser, esse espírito a se sentir melhor? Né? Porque se cada ser humano começar a pensar assim, e se
ocupar um pouquinho, eu nem falo preocupar, eu digo se ocupar um pouquinho, se qualificar num equilíbrio emocional, numa organização de mente, numa organização da vida, numa organização do que ela percebe. E quem é que está na sua vida? Olha, como que o ser humano passa uma vida inteira e nem percebe quem está à sua volta? São tantos familiares que não se dão bem, são tantos funcionários que não agradecem aos seus patrões, aos seus chefes, a oportunidade de ter um trabalho. É tão comum a gente ver funcionário meter o pau no chefe, meter o pau naquele supervisor acima, não é? É verdade. É tão comum isso. Agora, Marina, assim, para fechar, nosso programa hoje está terminando, a gente ficou devendo o último tipo de clarividência aí, né? Quer dizer, você citou 4 aí, né? Qual seria? Nós falamos aí da clarividência facial, a viajora, esse tipo de vidência, né, que ou ver na mente ou ver fora. Tem outro? Estou esquecendo? E a clarividência, na verdade, não, da própria então pessoa, fechamos. acho que fechamos, né? Exatamente. Porque uma é que foca de olhos fechados. É isso, a e vidência mental que você citou. É a mental, exato. E o outro é quando você vê abertos. Exatamente. Então tá bem, então é isso, né? Entregamos o que nós nos propusemos aqui no programa. Agradecemos muito a presença da Marina. Tenho certeza que eu aprendi muito e você que está em casa também deve ter aprendido muito sobre os fenômenos parapsíquicos e especificamente sobre a clarividência, né? Obrigada. Vamos deixar aberto aí, certamente vamos fazer a Marina como professora de parapsiquismo e como parapsíquica, né? Para nos ensinar mais e para trocar experiências aí conosco, né? Obrigada. Ok? E você, gostou do programa? Pôde ser útil também nas suas vivências, nas suas experiências? Esperamos que sim. E se você quiser contribuir com ideias, sugestões, questões, é só escrever para consciencialivre@cybermais.net. Semana que vem nós temos um novo encontro. Até lá!